Olá, pessoa de luz. Espero que esteja bem. Espero que tenha conseguido definir as ações do vídeo anterior. Como eu falei, isso é fundamental para nós começarmos o nosso trabalho. E hoje eu ainda vou falar de biologia e de mecanismos de sobrevivência. Alguns chamam sabotadores. Podem ser sabotadores, sim. Porque se você não tiver com um desses sistemas ativados, dificilmente você vai conseguir chegar no nível que eu falei anteriormente sobre pensamento, sobre cultivar pensamentos que vão te levar para frente, que vão causar comportamentos melhores. Então, eu escolhi 3 mecanismos de sobrevivência / sabotadores, que é o que mais aparece aqui para mim, e eu vou falar um pouco deles. Mas antes, eu preciso explicar para vocês tudo que está por trás disso em termos biológicos. Coloquei a foto do Fred Flintstones ali. Nós temos que agradecer muito ao Homem das Cavernas por tudo que nós temos hoje, porque ele que nos permitiu sobreviver. E vivendo num ambiente muito hostil, de perigo, de escassez, onde desastres naturais, animais, tudo isso estava da porta para fora da caverna, alguns perigos da porta para dentro. Nós desenvolvemos uma estrutura muito importante de sobrevivência, que é a amígdala cerebral. É uma estrutura do tamanho de uma castanha, mais ou menos, que fica aqui na nossa parte de trás do cérebro, perto do pescoço, em que ela nos permite sobreviver. Então, qual que é o mecanismo principal da amígdala? Ao sentir uma situação de perigo, pensa bem, o Homem das Cavernas, ele viu um tigre. Não tinha tempo de pensar. Então, essa estrutura, ela toma conta da sua biologia e ela te faz agir para a sobrevivência. E ela só tem 2 mecanismos, de lutar ou de fugir. E a partir do momento que a amígdala é ativada, ela vai te dar um banho neuroquímico para que você possa agir. Esse banho neuroquímico ultrapassa a barreira do pensamento. Lembra que eu falei que não dava tempo de pensar, na hora que o Homem das Cavernas mentiu? Então, se diante do perigo, o tigre, ele entende, em termos fisiológicos, que ele não é capaz de lutar, o mecanismo de fuga é ativado. Então, o sangue vai para as pernas, dá aquele frio no estômago. Por que dá o frio no estômago? Porque você vai estar ligado às funções básicas de sobrevivência. Ninguém vai pensar em digestão enquanto eu estou sobrevivendo. Então, sangue nas pernas e corre. Cata tuas crianças, cata teu alimento e foge. Beleza. E tem um mecanismo de luta, que o Homem das Cavernas via uma hiena, as crianças dele atrás dele, e falava, não, eu vou lutar, eu posso, eu consigo. Então, o sangue vai para cima, o coração acelera, sobe nos níveis ativos, e ele parte para a luta. Então, é isso daqui que nós falaremos. Eu sugiro que vocês ainda hoje, antes do próximo vídeo, vão para a Netflix, coloca uma série que chama Corpo Humano, o episódio 1 chama React, para vocês entenderem como que funciona essa estrutura cerebral. Porque quando eu vou falar de queixas e sabotadores comuns aqui, eu vou falar de método de procrastinação, de medo, de insegurança, de autoimagem distorcida. E tudo isso foi criado para você sobreviver. Então, enquanto você estiver na frente de uma situação de perigo, onde a tua biologia toma conta de você, muito dificilmente você será consciente para que você tenha pensamentos que reverberam em outros comportamentos. Então, vou começar pela procrastinação. Procrastinação é sim um mecanismo de sobrevivência. Pensa bem, o Homem das Cavernas tem a perna do cervo para ele comer dentro da caverna. Para que ele vai sair e se arriscar a ser pego por um tigre? Para que ele vai sair na chuva? Então, o mecanismo de procrastinação, ele vem para evitar o desprazer, e esse desprazer, o seu cérebro não entende se é
o medo de ser ridicularizado numa reunião, você sentar para fazer uma task e você tem insegurança técnica e deixar para depois, você achar que seu tempo vale mais que aquilo, ele simplesmente vê como uma situação de perigo e faz com que você volte para sua caverna, porque a perninha do cervo ainda está lá. Vocês já viram situações que quando a pessoa não tem mais o que fazer, não tem a perninha do cervo lá dentro, ela vai e age? Então, para você overcome, para você superar a procrastinação, você vai ter que entender qual que é a sua perninha de cervo. O que está te mantendo naquele estado? Vou colocar entre aspas confortável, que geralmente não é nada confortável. O que é? A segurança daquilo que você está fazendo, o não fazer, porque se eu fizer eu vou errar, aquele salarinho que está caindo na sua conta, algo está mantendo o seu não fazer. O não fazer é um comportamento. O paralisar é um comportamento. É um comportamento de procrastinação que quer te manter vivo. Só que o que acontece nesse mecanismo que toma conta da sua biologia? O manter vivo, ele pensa em te manter vivo hoje e agora. Ele não vai olhar a sua vida a longo prazo. Por isso que é tão importante você desativar a resposta da amígdala. Qual que é a sua situação de perigo? Qual que é a sua situação de medo? E eu já vou falar do medo. O medo também serve para nos proteger. O medo faz com que essa resposta de luta ou fuga, ela venha mais rápido. Então, o medo tem que ser usado sim. Não gosto da história de supere seus medos. Medo a gente ouve. Depois de ouvir, nós fazemos check de realidade para ver se a situação realmente é tão perigosa quanto parece, para, de fato, colocar a situação do tamanho real que ela é. Morei 12 anos no Rio de Janeiro. Eu fui acostumada a sair na rua à noite, olhando, tomando cuidado, escondendo bens. É uma situação de perigo real? É uma situação de perigo real. As estatísticas dizem, meus vizinhos viveram situações de perigo. Então, quando a situação de perigo é real, eu faço o cheque de realidade e eu ajo de acordo com o tamanho daquele perigo. Quando o medo não é real, eu também ajo. Só que eu já vou adiantar para vocês como que a gente lida com isso. Tanto ao você perceber o momento de procrastinação, quanto do medo, você tem que parar na hora. Esse exercício ele tem que ser feito no fresco. Você vai parar na hora e dentro desses sentimentos, desses comportamentos, você vai escrever todos os pensamentos que estão por trás. E sai da superficialidade. Qualquer pensamento. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu procrastinava lavar minha louça. Por quê? Qual o pensamento por trás? Eu não vou gastar tempo para fazer uma coisa tão inútil. Eu tenho coisa mais importante para fazer. É real? É real. Ah, daí vem a ação. Vamos comprar uma lava-louça. Vamos usar utensílios que sejam mais fáceis de lavar. E outros medos que nós temos, que são medos reais, nós também temos a ação. Estou para sair de casa 4 horas da manhã, pegar um voo. Vou esperar o Uber do lado de dentro de casa. Vou pedir para alguém descer comigo. Beleza? Então, sentimento, qual que é o pensamento por trás? Escreva tudo isso. Escreva diariamente. Porque cada situação de gatilho vai te trazer um nível de consciência melhor. E por último aqui, como sobrevivência, vem a insegurança. E a insegurança é ótima. Eu sou uma pessoa muito insegura. Por isso que antes de vir aqui, antes de ir para uma aula, antes de atender um paciente, eu estudo sobre a questão, eu penso nas perguntas que podem ser feitas. É real? É real. E a insegurança, ela te protege no sentido de evitar que você tenha situações impulsivas, situações de exposição, de impacto na vida das pessoas. Que bom que eu tenho insegurança para fazer uma cirurgia, porque de fato eu não sou qualificada. Então, a insegurança é outro mecanismo de defesa e sobrevivência que você deve parar e anotar os pensamentos por trás. Cheque de realidade.
dá o tamanho que tem que dar, defina ações. A ação, pessoal, eu falei para vocês que pensamento gera sentimento, que gera comportamento, ação ou resposta física. Mas nós também podemos trabalhar de frente para trás. Comportamento, ação e resposta física vai gerar sentimento, que vai gerar pensamento. E o grande pulo do gato é que o pensamento ele vem de crença. Então, quando eu ajo diferente, quando eu tenho uma resposta diferente para aquilo que eu fiz, eu também mudo minhas crenças. Lembra do exercício do primeiro vídeo? Sobre lembrar do seu melhor momento? Quando você toma consciência de algo, isso também pode afetar suas crenças. Isso também vai afetar a sua autoimagem. Então, convido vocês a parar nesse momento. Lembra do momento em que você procrastinou, ou você sentiu medo, ou você sentiu insegurança. E se você quiser trazer a cereja do bolo para o processo, faz os 3. E aí nós vamos fazer a matriz, também tem no e-book de vocês, situação, sentimentos, pensamentos. E qual é a crença por trás? Qual que é a verdade por trás? Então, no momento da procrastinação, que eu dei o exemplo da minha louça, quais os meus pensamentos? Eu não vou gastar tempo com isso, eu tenho coisa mais importante para fazer, isso é uma perda de tempo. Qual que é a crença por trás? Preciso ser muito produtivo. Vou falar bastante de PNL depois, vou falar um pouco de mecanismos de crença. Ainda não está no momento de nós falarmos de intervenção diante das crenças, mas eu preciso que vocês façam esse exercício. Com a amígdala de vocês ativada, com o mecanismo de sobrevivência ativado, nós não temos a oportunidade de trazer o pensamento para a mesa. Sugiro aí, quem puder, ter um resumão do livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Eu falo ler um resumão, porque eu vou passar muitas leituras para vocês aqui, o livro do Goleman é desse tamanho. Então, ele fala que simplesmente inteligência emocional é aumentar o tempo entre o estímulo e a resposta e colocar o pensamento no meio. Entre procrastinar a louça, eu penso, o que eu posso fazer agora? E aí eu acho, o pensamento tem que estar no meio do estímulo e a resposta. Se não tiver, você pode estar vivendo um momento de estresse pós-traumático, de depressão, de ansiedade, de toque, de compulsão, de obsessão, onde a tua biologia acaba tomando conta do teu pensamento e da tua ação. Toma conta do pensamento num nível e reprime. Porque essa é a função de uma estrutura, não é uma estrutura física, mas de algo que nos mantém vivos. Essa é a função do ego, que é o que eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo. Então, pega esse e-book, pega as 3 situações, acontecimento ou situação, sentimento, pensamentos por trás e crença. E aí você vai estar começando a se conhecer. Você vai estar começando a lidar com o seu sabotador. Tudo de bom, até o próximo vídeo.